galerinha do primeiro ano. Aqui quem fala é o professor, né? Professor de Química. Então estamos aí no início a um novo período e o assunto aí é reações químicas. Vamos compreender aí esses fenômenos. Ok? Dando início aí esta introdução aí de reações químicas. Para a gente compreender essas reações químicas, nós vamos estar aí observando essas perguntas introdutórias. Ok? Por que o ferro enferruja, por exemplo? Por que o leite azeda? Por que os objetos de prata escurecem e o fósforo queima? Então, pessoal, só foi possível isso através de experimento. Isso é possível observar através de experimentos. Então, vamos estar respondendo essas perguntinhas aí no decorrer de nossa aula. Ok? Você fez algum experimento, né, que não foi realizar? Por que o suco sobe, né, para a garganta da mulher aí, por exemplo? Por que ela está fazendo bolhas nessa substância aí, que é o carbonato de cálcio, com água aí, fazendo bolhas de ar, né? Então, veremos aqui entender melhor aí estas reações. Nós vamos ter que contar com a presença de... Para a gente compreender as reações, nós temos que saber o que são as equações, ok? As equações químicas. As equações para a forma de representar as reações, ou as reações. As equações é a forma de representação das reações químicas existentes. Para ser quantificado, para ser medido, para ser representado, a gente precisa ser anotado. Então é dessa forma que se considera aí. A gente vai estar mostrando apenas os passos com nomes, né? Porque a gente não viu ainda toda a simbologia. A gente vai sim terá com essa linguagem aí, que é aí os símbolos químicos, tá bom? Então vamos conhecer equações químicas. Já nós temos aí as reações químicas, né? Essas reações químicas elas podem ser representadas por as equações químicas, porque essas equações químicas elas são formadas por reagentes e por produtos, ok? Essa setinha indica transformação, ela recebe o nome de reage para formar, okay? Reagentes reage para formar produtos, okay? Como está exemplo aqui, óxido de cálcio mais água reage para formar hidróxido de cálcio. Hidróxido de cálcio mais gás carbônico reage para formar carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio mais ácido acético reage para formar gás carbônico e acetato de cálcio. O que eu estou querendo dizer é que as reações químicas elas podem ter ela pode ter dois ou mais reagentes, ela pode ter um reagente formando um produto, ela pode ter dois reagentes formando um produto, pode ter dois reagentes formando dois reagentes, ok? Sempre vai ter aí reagentes e produto, ok? Então, dando continuidade aí à constituição da matéria. Essa constituição, né, como ela foi formada aí através dos pesquisadores, né, como você observa aqui, a azurita, né, que é uma matéria-prima do cobre, né, depois que sofre uma reação química, se transforma em cobre, fio de cobre. Reação química é aquela que a natureza sofre a transformação, né? Sofre a transformação da natureza da matéria. Por exemplo, o cobre não pode ser mais azurita, né? Como por exemplo a queima do papel, ok? Como por exemplo aí essa azurita se transformando em
cobre, tá bom? Aqui sobre um pouquinho do histórico, né? As hipóteses, né? Que veio desde dos filósofos gregos Leucipo e Demócrito por volta de 450 a.C., onde eles começaram a imaginar que se pegasse a matéria e fosse diminuísse de tamanho em pequenos pedaços, e chegar um momento que não ia poder mais dividir, que eles chamaram isso de átomo, que vem do grego a quer dizer não, e tomos quer dizer parte, ou não partes, não pode ser dividido. Ideia de matéria descontínua. Essa teoria ela foi aceita como matéria, né? A hipótese não foi bem aceita, que a ideia de matéria contínua você verá mais adiante na teoria de Aristóteles, né? Aristóteles teve sua contribuição, que aperfeiçoou aí as ideias de outro filósofo chamado de Epécrates, e a teoria dos 4 elementos, que a gente vai ver aqui. Ele levantou essas hipóteses, aperfeiçoou essa teoria. Aí fogo, né? Terra, ar e água. Fogo, água, ar e terra. E Aristóteles ele pegou e colocou mais esses elementos aqui do ar para o fogo é quente, do fogo para a terra é seco, né? E da terra para o frio da terra para a água é frio, da água para o ar é úmido. Teoria aí de Aristóteles que organizou isso daí. E isso, pessoal, essa era sustentada pela teoria da força vital, viu? Que é a teoria do vitalismo, que toda matéria se comportava como um organismo vivo, que a teoria da força vital era a teoria de Berzelius, né? Todo composto orgânico era derivado de um organismo vivo. Aí essa teoria de Aristóteles, como se fosse a matéria tivesse, né, um parto, né? Era visto como se essa transformação, como fosse um parto, se transformasse em outro tipo de matéria, fazia a transformação. Para Aristóteles, né, esse tipo de matéria é formado por combinações de elementos terra, água, que eu já expliquei, poderia ser convertido uns nos outros, que é aquela teoria do elixir de longa vida, que eles acreditavam existir, pegar qualquer metal e transformar em ouro. Eles tinham essas crenças, né? Esses filósofos, mas essas teorias foram derrubadas. Essas teorias foram derrubadas. A ideia de que a matéria seria formada por uma única essência sólida, a atividade começou a ser resolvida nessa época. A alquimia, né? Que se manteve entre os anos 300 anos antes de Cristo até 1500 depois de Cristo. Isso na época que o Brasil foi descoberto, por exemplo. Os alquimistas buscavam, né, a transmutação, que era essa transformação de qualquer metal conhecido na época, ser transformado em ouro, um metal valioso. Aí somente por volta do século XVIII, né, a época que atualmente é considerada como o nascimento da química moderna, as ideias que sustentavam a alquimia foram abandonadas de vez. Os estudos mais cuidadosos com reações químicas foi muito importante nesse sentido, principalmente nos tipos específicos de reações que veremos a seguir, como reações de síntese e reação de análise. Existem outros tipos de reações. Isso que nós vamos ver, esse tipo de reações que possuem, por exemplo, um reagente ou dois reagentes. Aqui vamos dar início aqui com uma reação de síntese, que seria síntese quer dizer um resumo, né? Então essa reação seria
ou magnésio metálico mais gás carbônico que reage para formar óxido de magnésio e mais luz, daquela luz que é usado nos flashes de máquina fotográfica. Era usada, né? Ainda é usada ainda, viu? Ou carbono grafita, né, se transformando em carbono grafito mais oxigênio, se transformando em gás carbônico e calor. Também é um exemplo de reação de síntese. Essa reação também pode ser reação de adição, ok? Reação que ocorre para preparar cal hidratado para pintar a parede, que é óxido de cálcio mais água, formando aí hidróxido de cálcio mais calor. Então, pessoal, essas reações que tem dois reagentes formando um produto e liberando energia, seja na forma de luz, seja na forma de calor, viu? Então, isso que a gente é visível aos nossos olhos, é chamado de reação de síntese. Viu? Reação que possui dois reagentes formando um produto e liberando energia. Ok? E as reações de análise? As reações de análise. Existem elas, a pirólise, né? A fotólise e a eletrólise. Que são elas? Essas reações de análise é a reação de decomposição, isto é, a reação de ter um reagente, né, sobre fogo, né? Piro quer dizer fogo. Aqui, para a gente poder entender, a pirólise, carbonato de cálcio reage na presença de fogo, óxido de cálcio mais gás carbônico. Óxido de cálcio, na presença de fogo, cálcio metálico mais gás carbônico. Temos um reagente formando dois produtos. Isso se chama de reação de análise ou de decomposição, conhecido. Assim como é na fotólise, nós temos aqui o peróxido de hidrogênio na presença de luz, na presença de luz, reage para formar oxigênio e água, ok? Assim como também é a eletrólise, que é a reação que é a qual se quebra, lise quer dizer, lise se quebra, elétron através de eletricidade. Então, tem um ISE em cima, a água na presença de eletricidade quebra a molécula, formando gás hidrogênio e gás carbônico. Então, nós temos um reagente formando dois produtos. Então, toda reação que tem um reagente formando dois ou mais produtos é chamada de análise ou de decomposição, ok? Então, a aula era essa. Vamos responder as atividades. Tenha um bom dia e até a próxima. Fui.